Lição de número 79. Vamos continuar no livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 79. A cada um é o título. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. Levanta-te direito sobre os teus pés. É interessante que este versículo está num subcapítulo, no capítulo 14 do Atos dos Apóstolos, mas ele inicia esse subcapítulo no versículo 8. Para que nós entendamos, o título desse subcapítulo é A Cura de um Inválido em Listra, discurso de Paulo. Aqui ele fala que Paulo de Tarso estava em Listra, pregando, e um homem ali estava assistindo. Este homem era paralítico de nascença, e de repente Paulo de Tarso fita o homem e diz a ele que para que ele levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem então começa a andar. E naquele momento, quando isso aconteceu, aí o milagre, quando acontece, todo mundo já sabe, né? Como eu estava diante de um povo politeísta, começaram a atribuir aquele milagre aos deuses do Apolo, ao deus de Zeus, Hermes e tudo mais, né? Aí a gente vai vendo, quem quiser se apropriar mais dos detalhes dessa passagem, está aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, ali começa. O item que nós vamos estudar é o versículo 10 do capítulo 14. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo. É natural, né? Quando a gente está no mundo físico, encarnado aqui, a gente começa só a observar doenças físicas, né? Doenças que nos é possível testemunhar visualmente, tocando. Então, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, esses são os que a gente consegue observar, suportando escabrosos defeitos. Mas, está dizendo, não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, que muitas vezes, hoje nós sabemos que a quantidade de doentes espirituais é muito, mas muito maior que os doentes físicos. E olha que é difícil você ver uma pessoa encarnada, que tem um corpo físico, não tenha alguma doença. E também é muito difícil ver um espírito que não esteja doente, espiritualmente. Então ele está dizendo assim, não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito. Por exemplo, ele vai colocar assim, os coxos do pensamento. Porque a gente pensa, coxo é aquele que não anda, que tem problema nas pernas, então ele não caminha. Mas nós estamos falando dos coxos do pensamento. São aqueles que não raciocinam, não pensam, não refletem sobre aquilo que vão aprendendo. Não encontram, inclusive, nem lugar para aplicar aquilo que já estão aprendendo. Às vezes ficam anos e anos numa determinada doutrina, estudando, lendo, mas não consegue passar isso para diante. Não consegue ensinar e também não consegue aplicar na sua vida. Muitas vezes o não conseguir ensinar é porque não consegue praticar. Porque o que dá segurança para ensinar é a experiência. Há uma diferença entre um professor teórico e um professor prático. O professor teórico é aquele que fala, mas não convence. Não tem o iatrogenicismo na palavra, na força. É aquele que não provoca em nós uma sensação de verdade. Então, e tem o prático. O prático é aquele que fala e convence. E que encontra, por saber da prática, diversas maneiras de falar.
para um público. Diversas maneiras, porque a prática é a certeza absoluta dele. O teórico é aquele que se vincula muito a uma maneira. Se alguém disser não entendeu, ele também não sabe explicar mais não. Ele também não conseguiria explicar de outra forma, porque ele aprendeu para ele, mas ele também não tem prática. Então ele não saberia destrinchar através de inúmeros exemplos, várias formas de falar, várias maneiras de explicar. Ele não conseguiria. Ele morre naquela ideia de quando alguém diz assim, não compreendi o que você me ensinou. Ele vai tentar repetir tudo novamente. Os coxos de pensamento é aqueles que não pensam, não refletem, não analisam o conhecimento que têm. Os aniquilados do coração, aqueles estão falando dos se feriram de alguma forma, se magoaram de alguma forma, se decepcionaram de alguma maneira e hoje estão mais frios diante das situações da vida, dos irmãos, da sua vida também. Continuando, onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Imagina que nós estivéssemos num planeta onde todos nós fôssemos cegos. Dali um tempo, ninguém mais sabe o que é ver. Todos nós sabemos enxergar como cegos, mas não com a visão. Ninguém mais falaria sobre o órgão visual. Ninguém mais tem notícia de alguém que vê. Então, se todo mundo é cego, cegueira passa a ser algo muito natural. Ver com os olhos seria algo milagroso, encantador, fantástico. Não é isso? Bom, pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhe diz respeito, consciente de suas necessidades inconteste. Então, como estamos numa terra de muita cegueira, onde a grande maioria é cego, já não temos mais aquela ideia de como é ver, como é enxergar. E quem enxerga com os olhos passa a ser algo diferente da maioria. Inclusive, os seus depoimentos dos que veem com os olhos aos cegos passa a ser até duvidado. Porque se grande parte é cega, aí ouve alguém dizer assim, com os meus olhos eu enxerguei a luz do sol. Aí alguém dizer, será que tem jeito de ver luz do sol? Mas quem que por acaso alguém já viu a luz do sol? E não, todo mundo é cego. Não sei se a luz do... E a luz do sol é amarela. Será que a luz do sol é amarela? Então, é uma coisa que fica... Ainda aqueles que, os poucos que podem ver, ainda são duvidados, né? Ficam dando-nos... são levados à descrença. Então, são raros homens que conhecem a desarmonia da sua saúde espiritual. Ao invés da gente pensar assim, se ele vê, se ele enxerga com os olhos, por que eu não vejo? Porque eu não enxergo com os olhos. E então ir em busca o que está acontecendo comigo, que não vejo, e por que ele, qual é o caminho, o que ele faz para ver. Isso seria o correto. Por quê? Se Deus não dá exceção, não premia filhos, tampouco castiga, porque alguns podem ter contato com o mundo espiritual, ter uma boa intuição, uma boa inspiração, ter um bom conhecimento e outros não. Alguma coisa esse grupo, pequeno grupo, está fazendo que a maioria não está. Então, quando alguém começa a despertar, começa também a compreender, entender. Bom, para que eu aprenda a falar mais sobre o mundo espiritual, como fulano fala, ele estudou, então eu vou estudar, e assim vai indo. Eu vou compreendendo que algumas coisas eu posso também fazer e me tornar igual, porque para Deus os filhos não têm predileção, eles não são escolhidos, um não é melhor que o outro, somos todos iguais.
E a verdade está para todos nós, sem exceção. Daí que a maioria de nós só conhecemos a desarmonia, a cegueira. E então, que raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhe diz respeito. Muitas vezes, a gente não conhece a desarmonia. A gente acha que a cegueira que temos é natural, é a saúde. E quem enxerga é superdotado. Tá vendo? Veja, eu estou dando um exemplo de uma planeta Terra onde nós, a grande maioria é cega. Então, são poucos que enxergam. Neste caso, com o tempo, nós passaremos a dizer que nós somos normais e quem enxerga é anormal. Não foi isso que eu falei? Então, nós passamos a desconhecer a nossa desarmonia. Nós passamos a considerar que não enxergar é normal. Por isso que nós vivemos num planeta onde não estudar nenhuma religião é normal, não seguir o Cristo é normal, duvidar da nossa fé é normal, acreditar ou não se existe mundo espiritual é normal, acreditar se nós somos imortais, se somos espíritos, se vamos reencarnar, se não vamos reencarnar, é normal. Tá vendo? E quando encontramos alguém que não duvida, achamos que esta pessoa é anormal, quando na verdade o defeito está em nós, que ainda duvidamos de tudo isso. E aquela pessoa que a gente acha anormal é normal. Daí, nós só estamos mais conscientes das necessidades que temos em virtude dessa cegueira. Por exemplo, então eu começo a pensar assim, como eu não enxergo, eu preciso tocar nas coisas, uma bengala para caminhar, ir devagar, fazer marcações no piso onde meu pé sente. Eu aproprio o mundo aqui fora, material, para eu conseguir caminhar dentro da minha cegueira neste mundo. Quando eu faço isso, eu percebo que eu estou tendo que adaptar todo este mundo aqui, material, porque eu não vejo. Então eu estou consciente, eu entendo o prejuízo de não ver. O prejuízo da cegueira faz com que eu não seja tão livre quanto uma pessoa que enxerga. O prejuízo da cegueira faz que eu tenha que criar uma série de exceções no espaço onde eu vivo e convivo para eu me movimentar, para eu entender, saber onde eu estou. Isso eu sei, mas eu acho que ainda tudo isso é porque o mundo é assim, a vida é assim. Não é isso que a gente vive? Quando alguém diz assim, eu oscilo ainda na minha fé. Tem hora que eu não sei se eu sou um espírito, se eu acredito na vida após a morte. É normal alguém falar assim, não, isso é normal. É natural se você acredita, ainda duvida. Olha, tem hora que eu acho, será que perdoar é melhor? Aí alguém vai virar assim, eu também duvido. Mas isso é normal. Você está vendo como a gente pensa que o que não é normal, que é a falta de fé, que é a falta do conhecimento, que é a falta de certeza, é o normal. E devido à nossa falta de fé, nós começamos a criar um mundo aqui fora para suprir a nossa ausência de fé. Mas nós sabemos que se tivéssemos fé, metade de tudo isso aqui seria solucionado. Metade de todos os problemas seria solucionado. Metade dos grandes problemas. Vou dar um exemplo. Guerra não teria necessidade. Divisões entre nações não teria necessidade. O mais forte escravizar o mais fraco sem a menor necessidade. Nós vamos perceber que se nós enxergássemos, vamos colocar aqui no nosso exemplo, muitas coisas seriam solucionadas. Mas como não enxergamos, criamos uma série de coisas e achamos que o que criamos pela cegueira é o certo, é o correto.
Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e muito mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênção todos os dias. Se um dia nós pensamos que há 2000 anos, quando Cristo veio, foi curado muitas pessoas, ele está dizendo que até hoje Jesus continua fazendo milagres. E os prodígios ocultos, porque antes, como nós estamos no mundo da terra, nós, assim como antes até hoje, nós só acreditamos nos prodígios que vemos, ouvimos, presenciamos. E ele está nos falando que existe uma série de prodígios ocultos, aquele que não vemos, não vimos e não presenciamos. Podemos perceber porque às vezes não fizemos nada para aquela situação mudar e a situação desaparece. Nada assim fisicamente. Fomos no nosso quarto, fizemos uma oração, entregamos a Deus, tivemos fé de confiar e de repente aquela situação desapareceu. Alguém me perguntou: o que você fez? Eu não fiz nada, só fiz uma oração e entreguei a Deus. Nesse sentido, existe um prodígio oculto. Ninguém presenciou, não há aplausos, não há gritos, não há testemunhos. É apenas eu que entrei no meu quarto em segredo, pedi por aquela situação se resolveu. Então existem muitos prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, do amor infinito de Jesus. Ele está afirmando, são maiores que os verificados em Jerusalém, na Galileia. Porquanto os cegos e leprosos curados naquela época, lá na Galileia, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. Então, a gente vai entendendo o seguinte, que como nós estamos no mundo, na terra material, nós ainda somos cegos, nós prezamos mais por aquilo que é, pelos fenômenos, pelos acontecimentos, pelos chamados milagres, entre aspas, que não existem no mundo material. Mas a gente vai esquecer que, por exemplo, aqueles doentes fisicamente que Jesus curou, morreram de outra enfermidade, e alguns da mesma doença. Porque quando você cura uma doença sem curar o hábito da pessoa, sem que a pessoa eduque o hábito para evitar a recriar a doença, ela recria novamente. E às vezes vem mais avassaladora que antes, porque seu corpo já está mais suscetível a ela. Por isso que a gente tem as chamadas doenças crônicas. São doenças que eu vivo tratando o efeito e nunca trato a causa. Eu não vou profundamente, então eu não elimino ela totalmente, eu só melhoro. E aí, periodicamente ela aparece, eu melhoro, periodicamente eu mudo antibiótico, mudo de remédio, mudo disso, mudo daquilo, mas eu não paro para pensar, por que eu estou ficando doente dessa maneira? Então, como eu não elimino a causa, o efeito retoma muitas vezes. Jesus, então, quando curou aquela doença, ele não poderia ter curado a causa, porque a causa está no espírito. E é impossível você fazer algo no espírito de alguém sem que alguém queira que se faça. Na verdade, quem faz no espírito é a própria pessoa, tá certo? Isso não tem como. Vamos colocar aqui um exemplo. Fumar é um exemplo fácil. Eu estou fumando e de repente eu tenho câncer. Nada me adianta o milagre para tirar o câncer do meu pulmão se eu vou continuar fumando. Ou seja, o câncer que eu tenho no meu pulmão vem do cigarro. Se eu não parar de fumar, provavelmente, mesmo que eu cure o câncer, ele voltará a ter novamente. Então eu tenho um mau hábito, fumar. Estou colocando bem claro aqui assim, né? O fumar. E às vezes o câncer chega bem cedo com a pessoa, quando ela começa a fumar, já vem logo o câncer.
E aí é a grande chance dela, porque agora, já que ela não parou de fumar por amor próprio, por aconselhamento médico, pelas inúmeras campanhas que existem de esclarecimento sobre o câncer, ela agora vai parar pela dor. Então, quando ela fumar, ela vai estar tossindo, vai cuspir sangue, vai ter uma série de efeitos colaterais. E aí, então, ela, pela dor que ela sente, ela vai falar: vou ter que parar um pouco de fumar. Bom, pode ser que ela parando, o câncer pare. Pode ser que não. Por quê? Quando uma doença me chega, ela me avisa que algo está errado em mim, no meu espírito. Pode ser um mau hábito, pode ser um mau hábito alimentar, um mau hábito físico, um mau hábito mental, pensamentos. E mau hábito emocional, que também vem do pensamento. A primeira chance é eu olhar o problema e pensar, buscar o que é que estou fazendo para colaborar com aquela doença, aquele mal-estar. Bom, normalmente não fazemos isso. Normalmente o que a gente faz é buscar um médico. E aí quando a gente busca o médico me dá um remédio. O remédio tira o efeito, tira a dor. Então eu continuo praticando o mau hábito. Daí, dado um tempo, aqueles remédios que aquele médico passou não dão mais efeito. Aí eu vou em outro médico e vou em outro método. Aí eu mudo a técnica da medicina. Eu saio da medicina alopática e vou para a medicina molecular. Não deu mais jeito, vou para a medicina homeopática. Não deu mais jeito, vou para a e aí vou embora. Aí eu vou fazendo de tudo que você imaginar. De tudo. Para que eu não faça exatamente aquilo que eu tinha que ter feito lá no começo. Parar, pensar por que eu estou tendo aquela doença. Porque aquela doença vai se tornar minha companheira. Será que Deus que está fazendo isso comigo? Acredito que não. Ele ama todos os seus filhos. Então sou eu que estou fazendo isso comigo? Com certeza. Precisa analisar. Mas aí eu não quero entrar nessa questão, então eu tento os médicos. Neste período que eu estou tentando os médicos, isso, daquilo, eu não trabalhei o meu hábito. E o meu hábito continuou. Vamos supor que eu descobri minha doença, eu tinha 20 anos. Eu descobri que eu tinha uma dor de cabeça terrível. E aí eu comecei a andar nos médicos. Hoje eu tenho 40 anos, eu passei 20 anos só esperando que a ciência humana me desse a resposta. Então eu tomei todos os remédios que me deram. Nada adiantou. Mas olha, de 20 anos quando você tinha, com 40 anos agora, você ficou 20 anos com a doença. A doença se agravou. Os efeitos agora, tanto que se agravou, que nem os remédios mais fazem efeito, que antes faziam. Isso é porque você não estava atacando a raiz do problema, e sim o efeito aqui. Mas já passaram 20 anos, lembre disso. Agora você vai tentar a mudança. Agora você está fazendo uma reflexão, começou a ler, pesquisar. Bom, agora eu descobri que eu tenho um determinado problema, sim. Esse problema vem de eu fumar. Eu tenho que me convenci que eu sou um ser humano igual a todo mundo, e todo mundo que fuma pode ter câncer de pulmão, e que o médico está certo quando ele falou que era o cigarro que me dava o câncer de pulmão, mas eu achei que a medicina ia me curar do câncer do pulmão para que eu continuasse fumando, porque fumar é maravilhoso, é fantástico, e eu não quero largar. Quero curar o câncer do pulmão, mas eu não quero largar de fumar. Fumar é maravilhoso. Então eu descobri que eu vou ter que largar do câncer. Só que 20 anos passaram. Você já está com dores terríveis? Doutor, eu vou parar de fumar. Graças a Deus, né? Graças a Deus você vai parar de fumar. Tá, então eu vou passar um tratamento para você. Aí você vai ficar mais 20 anos enganando. Você para uma semana, volta outra, vem um dia, volta outra, melhoras, volta, mas vai, porque você acredita agora que há pouca doença, e você vai ter que participar junto com a ciência. Você é a primeira vez agora, depois de 20 anos, você sabe que vai ser um time.
Você e a ciência. Você é 50% e a ciência. A ciência vai te dar o remédio e você vai ter que parar de fumar. Então, na ciência, você toma um remédio. Mas em você vai enganando. Não fuma uma semana, fuma depois, pula aqui, não fuma à tarde, fuma de manhã. Vai enganando. Então, quando dá uma melhorada, para um mês de fumar. A hora que dá uma melhorada, você volta a dar uma fumadinha. E ainda brinca quando alguém fala: voltou a fumar, fulano? Não, ninguém é de ferro, já tô bem, fica tranquila. Não é assim que a gente faz? Isso leva mais 20 anos. Agora você está com 60 anos. Você lembrou da doença? A doença te atingiu quando você tinha 20 anos. Você agora, com 60 anos, não aguenta mais ficar assim enganando o médico, tomando remédio. Agora você fala assim: agora eu vou ter que parar de fumar. E vou ter que fazer tudo que for possível para largar o vício. Só que lembra-se, você agora tem 40 anos doente, você tem mais tempo doente do que você tinha saudável, porque quando você descobriu a doença você tinha 20. Do 20 ao 40 você ficou tomando remédio. Do 40 aos 60 você ficou enganando o médico. Hoje você está com a doença mais tempo do que você está saudável. Agora a ciência, você vai parar de fumar, nunca mais vai pôr cigarro na boca, vai tomar todos os remédios, vai fazer toda a sua mudança mental, sentimental e vai morrer com a doença. Você vai falar: por quê? Eu fiz tudo. Tarde demais. Porque existem coisas, gente, que se a doença foi a dor da doença, e a doença foi a única forma de você mudar, como é que as pessoas que te amam vão retirar de você, vamos colocar aqui como se tivéssemos, as pessoas que nos amam tivessem o poder de fazer isso, vão retirar de nós aquilo que nos fez mudar para melhor. E bom, eu vou levar aquilo para o túmulo. Existem algumas coisas que a gente precisa avaliar. Se eu tenho um comportamento, fumar, que me dá o câncer, mas no primeiro sinal do câncer eu paro de fumar, largo o cigarro, faço o tratamento, não foi a dor e a doença que me modificou. A doença deu um start em mim. Tá certo? Opa, tá na hora de eu parar. Quanto mais eu deixo para dor, para as consequências da doença me mudar, porque eu sou cabeça dura, mais a doença vai ter que continuar. Concorda comigo? Então, é verdade. Por exemplo, vamos supor que eu tô fumando e de repente lendo ou vendo um cartaz: olha, esse câncer faz mal à saúde. Eu paro de fumar. A doença não tem necessidade, porque não é a doença que me está fazendo mudar, é a minha consciência. Eu sei que faz mal, parei. Outra forma, agora no primeiro sinal da doença, ela nem me eu fui ao médico fazer um exame desses comuns, check-up, e descobri que tinha câncer. Eu nunca tossi, nunca senti mal, nunca senti tontura, nunca tive nada. O médico fez teu pulmão tá preto, você fuma? Eu fumo. Então vai ter que parar de fumar. Eu parei. Eu não parei por dor. Eu parei porque eu vi que o cigarro tá fazendo mal a mim. Então essa doença vai passar. Não está me causando mudança. Todas as vezes que eu deposito na dor o único recurso de mudança dos meus pensamentos, da educação, a doença tem que ir até o fim, tá certo? E às vezes aí eu já vou nascer doente, debilitado, porque a doença foi o que segurou eu. Gente, vocês podem não acreditar no que eu estou te falando, mas tem gente que está na UTI, quando volta na lucidez, depois de tomar dorfina do câncer do pulmão, que está atacando o corpo dela, ela pede para a enfermeira: pelo amor de Deus, dá um toquinho de cigarro para ela fumar. Não, gente, o ser humano é duro. Ele morre fumando. A esses normalmente
na próxima reencarnação, reencarnar com asmas, uma série de problemas no trato respiratório, para nem começar na próxima reencarnação, para que ela sentir o cheiro de um cigarro, ela já está tossindo, faltando ar. Isso para segurar ela não se encaminhar novamente pelo cigarro, porque ela é uma pessoa muito difícil. Nós vamos chegar na cura de quase todas as doenças. Então vai acabar as doenças que chegam no nosso corpo, porque nosso corpo é um corpo orgânico, é uma máquina, existe vírus e bactérias em todos os lugares, vai chegar, mas não vai haver mais uma necessidade do espírito sofrer com a doença, então vai curar. Porque o que está acontecendo hoje é que muitas doenças surgem porque o espírito precisa. Então a ciência às vezes cura, volta a adoecer. Cura, volta a adoecer. Está aí a prova do que eu estou te falando, é a cirurgia nos olhos, que nós não éramos mais hoje. Se estivéssemos evoluídos, não precisaríamos mais estar utilizando óculos para muitos tipos de doenças na vista, né? No entanto, a cirurgia ocorre, fantástica, maravilhosa, mas a pessoa volta a precisar do óculos, porque o que gera esse problema de dificuldade visual ainda continua. A metafísica é uma ciência que está mostrando essa relação entre o corpo biológico, físico, e o nosso espírito, mostrando essas relações. Óbvio, tá, gente, que olha só, nem tanto mar, nem tanta terra. Nós estamos falando que todas as doenças vêm do espírito, sem dúvida nenhuma. Mas que vamos entender aqui o seguinte: eu sou um espírito elevado, equilibrado. Vamos supor, deu na telha e eu começo a fumar. Eu não vou ter câncer? Vou. Certo? Vou ter câncer. Porque a substância produz. A gente precisa entender que antes da gente considerar que eu posso curar todas as doenças do meu corpo apenas cuidando do meu espírito, eu tenho que lembrar que existe hábito alimentar. Então, por exemplo, se eu não cuidar da minha alimentação, não adianta eu comer só pão e água e viver meditando. Não vai ter equilíbrio orgânico, tá certo? Vai ter doenças físicas, por ter um espírito que não está se equilibrando, aceitando as leis da matéria. Então tudo vem do espírito, é verdade, mas nem tudo é causa apenas, pode ser ignorância, teimosia do espírito, revolta do espírito, tá certo? Então a ciência vai encontrar a cura de todas as doenças. No entanto, ainda continuarão pessoas doentes, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe doença, o que existe doentes. Por quê? Porque doença sempre vai existir. Agora, quem se torna doente é que tem que ver qual que é o seu problema. Porque você está doente e o outro não. Porque você tem essa doença e o outro não tem. Às vezes está na mesma casa, tem a mesma alimentação, dorme no mesmo estilo, no mesmo padrão, convive junto, nasceu junto às vezes. E por que esse aqui tem uma doença e esse aqui não tem? É isso que a Organização Mundial de Saúde está propondo. Gente, doença não existe. O que existe é doentes. É as pessoas que se permite, consciente ou inconsciente, adquirir uma doença. Aí ela fica lutando com a doença, com o efeito da doença e não com a causa. E assim vai indo. Muitas vezes, exatamente, você faz o tratamento e o tratamento cura o espírito, mas como já está há muito tempo, há sequelas no corpo físico que não se regeneram, infelizmente, né? E aí então não há mais o que possa ser feito. Mas no entanto, o espírito, se morrer, não vai mais levar para o mundo espiritual a doença. Isso é importante. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos supor aqui, está com a AIDS, já está numa fase terminal. Aí ela vai falar assim: o que adianta eu ir num psicólogo ou ir numa religião? O que adianta eu perdoar? O que adianta eu ser uma pessoa melhor? Eu vou morrer. Não tem mais jeito. Vai fazer milagre para eu viver? Não, não vai, porque a religião não vai
guerrear, combater a ciência. Não tem essa finalidade, você vai morrer. No entanto, se você perdoar, se for uma mágoa, se você mudar aquilo que levou você a ter doença, pode ser um mau hábito na área sexual, pode ser um desequilíbrio psicológico, emocional, eu não sei. Se você mudar, você vai ser um espírito livre deste problema que te tornou prisioneiro, escravo dessa situação que você não conseguia se libertar e gerou a doença. Então você vai morrer da doença, porque não tem mais como reverter a doença. Mas quando você morrer, você não sofre mais os efeitos emocionais, mentais, psicológicos que a doença te proporciona. Ou seja, você vai ser um espírito saudável do outro lado, porque você curou na Terra a doença. E isso é extremamente importante nós entendermos, porque se nós adquirirmos uma doença e levarmos ela para o mundo além, nós vamos ter que voltar na Terra para desfazer dela. Tudo que unirmos na Terra estará unido nos céus. Tudo que desunirmos na Terra estará desunido no céu, no mundo espiritual. Então, se eu me uno ao ódio quando eu morrer, também estou com ódio. Se eu me uno ao amor na Terra, quando eu morrer, eu amo. Se eu me uno a uma doença, quando eu morrer, eu tenho a doença. Se eu me desuno da doença na Terra, quando eu morrer, estou livre. Ah, mas eu não tenho corpo físico do outro lado. Se você não tem o corpo físico para sentir dor física, que é o menor de todos os problemas. O pior é o problema psicológico que você fica com a doença. O tormento. E quando a gente não tem a dor física, que não deixa de ser uma exteriorização de um mau funcionamento das células orgânicas, mas uma expressão energética do teu perispírito. Portanto, quando você morrer, vai ter dor também. Não pensa que não vai ter dor. Lembra? André Luiz morreu na sala de cirurgia. Ele sentia dor na cirurgia. Ele sentia algumas dores. Por quê? Porque ele tinha culpa do motivo que levou ele a ter que fazer a cirurgia. Tá certo? Ele sabia que ele estava fazendo coisas erradas. Tudo que nós sentirmos culpa, nos vinculamos àquilo. Então unimos na Terra. Estamos casados com aquilo. Está unido nos céus. Tá? Então, por isso que eu tenho que fazer tratamento, tendo doença, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se eu vou curar, liberta na Terra. Se libertou na Terra, estará libertado no mundo espiritual. Não espera pensar assim, tá no corpo, vai ser eu vou morrer, sem corpo eu não sinto mais. Vai sentir. E vai ter que fazer o retorno na Terra para se libertar. Vamos considerar assim, eu estava fumando, morri de câncer, passei para o outro lado, extremamente debilitado, sentindo todas as dores que o câncer me levou à morte. Vou ficar um tempão enfermo do outro lado, tomando paz, sentindo dor. Eu sou espírito. Eu estou sentindo a dor da culpa. Eu sei que fui eu que me adoeci. Eu sei que eu prejudiquei meu corpo. Eu sinto isso. Então, aí eu vou trabalhar, vou sentir vontade de fumar no outro lado, porque vício está no espírito. Bom, saí. Me curaram lá, o perispírito, agora eu consigo andar, consigo isso, consigo aquilo, ainda carrego a culpa. E o vício. Periodicamente, eu sinto vontade de fumar do outro lado. Eu sou espírito. Aí eu lembro, mas eu morri, pastei, hein? Fiquei 10 anos internado na espiritualidade, tomando paz, fazendo tratamento, mas ainda tenho vontade de fumar. Eu tenho 2 caminhos. Eu volto para a Terra e vou obsediar um fumante. Aí eu vou me ligar aqui no bulbo raquidiano do fumante e vou fumar junto com o fumante, já que eu não posso pegar no cigarro e não tenho o Souza Cruz do outro lado para vender o cigarro para mim. Então, ou eu falo assim, não, eu vou parar, vou conseguir tirar essa vontade, essa necessidade, essa abstinência que fica em mim o tempo todo, esse nervosismo que eu fico naquela sensação de ter vontade de fumar. Aí, mas
Guto, eu passei 200 anos na espiritualidade, eu não fumei mais. E agora? Você vai voltar na Terra e vai ter que passar pelo teste no corpo físico se você vai fumar ou não. Não tem jeito, você tem que separar na Terra o que você uniu na Terra. Tá certo? Então, você vindo na Terra, por quê? Porque do outro lado, você tinha várias formas de ficar livre. Aqui não, você vai nascer um bebezinho, vai ter uma família, seu pai e sua mãe às vezes vai fumar ou não, você vai ver televisão, você vai ter um barzinho para comprar, você tem seu amigo que fuma e te oferece cigarro de graça, enfim, as tentações têm que vir. Você vai ter que dizer não com a sua boca, com o seu corpo, como você disse sim na outra vida, com a tua boca, com o teu corpo. Quando eu falo corpo, é com a tua cabeça, com o teu entendimento, com o teu sentimento, com o teu amor próprio, com o teu corpo. Lembra que o importante para nós é entender que a maior e mais importante doença é o que nós trazemos no espírito, não no corpo. No corpo é já o final, a exteriorização. Então, eu preciso, tudo esse nascer com a doença ou não nascer com a doença não é uma punição e não é um castigo de Deus. Às vezes é eu que peço, o próprio Espírito fala, eu quero vir numa família ou próximo de um local onde eu possa ter acesso ao cigarro para eu ter certeza se eu me libertei meu espírito do vício. Eu preciso estar livre do vício, eu resisto a isso. Se eu consigo passar uma vida inteira sem ter contato com o bendito cigarro. Então, eu não posso vir nem com problema. Tá certo? Eu vou vir até sem problema nenhum no coração, no pulmão, mas vou ter muito acesso ao cigarro, inclusive condições financeiras para comprá-lo. Tá certo? Ou, às vezes eu venho com uma outra doença que vai debilitar meu aparelho respiratório, mas porque o meu espírito ainda precisa trabalhar aquilo que gera um mau hábito que danifica meu trato respiratório. Gente, às vezes eu tenho um mau hábito espiritualmente, mental. Esse mau hábito me leva a doenças que eu curo uma, aparece outra, eu curo outra, essa outra aparece outra, e assim vai indo. Por quê? Porque o que está gerando essas doenças é o meu hábito, tá? Então, eu não tenho como vir com todas essas doenças. Eu vou vir agora testar se eu mudei minha maneira de pensar, que é o mais importante. E eu vou saber disso se eu vou ter as mesmas, se eu vou ter esse quadro de doenças que vão andar. Vamos colocar aqui, ó. Eu começo a ter ansiedade. Muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. Depois vem síndrome do pânico. E aí a ansiedade eu tratei com remédio. Veio síndrome do pânico, eu fui no médico, tratei com remédio. Depois eu não consegui. Aí eu entrei naquele campo de tristeza tremendo. Aí depois eu caí na depressão. Aí depois, olha só, tudo está encadeando. Tudo vem de um espírito que está com dificuldade de lidar com alguma situação. Primeiro, medo de alguma coisa. Então, os tipos de doenças foram mudando. O espírito é medroso, tem medo de enfrentar alguma situação. Uma das maiores virtudes, muito pouco citada, é coragem. Não adianta você saber tudo, não adianta você ter dom para tudo, não adianta você ser médium de tudo, se você não tem coragem de fazer, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de... Que adianta você saber, não ter coragem de ensinar. Não adianta você curar, não ter coragem de ajudar. Não adianta... Coragem é uma virtude que a gente nem imagina. É ela que faz com que até o que eu não tenho para dar, eu dou. Eu consigo fazer. Ó, imagina uma pessoa que não tem mediunidade nenhuma, conhecimento nenhum, e alguém fala, vai fazer caridade. Ela fala, eu vou. Onde que precisa? O que precisa fazer, eu faço. Coragem. E aquela outra que já passou 10 anos, já se formou 3, 4 vezes no tal do ESD, já tem dons e não sei o que, aí você fala assim, fulano, ensina pra ele tal coisa. Ah, não, espera fulano, chama Beltrano pra me falar. Eu morro de medo de ensinar errado. Olha só, eu morro de... Quem pode ensinar, quem sabe tudo, morre de medo de ensinar errado. Quem pode ajudar as pessoas
a curar as pessoas, morro de medo de interferir no karma dessa pessoa ou de não curar a pessoa. Você vai vendo que o limite das pessoas entre um bom trabalhador e um outro está no medo. O medo de desempenhar, o medo de fazer por merecer. Então, muito o medo. Eu morro e reencarno. O medo continua aqui. Se eu tenho medo, eu tenho dificuldade de lidar com algumas situações. Se aquelas situações vão começar a se encadear, eu vou começar a se não for dessa maneira, ansiedade, eu vou gerar outros. Vou gerar problemas no meu intestino, no estômago, enfim, na dor de cabeça, porque eu fico pensando muito, ansiedade. Enfim, os sintomas no corpo são milhares. Por isso que não dá de falar muito apenas da doença física. O mais importante é a doença espiritual. É de lá que vem o problema, não é? Se a doença vem do espírito, é lá no espírito que está o problema, é lá que nós temos que falar. Os sintomas aqui podem ser variados de diversas formas. Aqui está falando bem claro que Jesus continua nos curando, derramando suas bênçãos, mais do que curava na Galileia, em Jerusalém. Só que agora não é mais na frente de todo mundo, não é naquela multidão para gritar Hosana, Hosana. Agora, essas curas, esses prodígios são ocultos. Mas, se nós... Olha, eu vou fazer até uma pergunta a todo mundo aí que nos assiste. Se você já não foi curado com um prodígio oculto da espiritualidade, eu duvido. Tenta analisar se não foi. Em algum momento você passou algum problema orgânico. Nós estamos falando mais de problemas orgânicos. Pode ser também emocional, mental. E que você acreditou muito que seria curado e que aquilo sarou. E que não dá para dizer que foi a medicina que te curou. Aí você vai ficar comprovado que eu estou te perguntando. Ou seja, vamos supor que você estivesse com uma dor de cabeça. Vou colocar um exemplo muito simples. Você está com uma dor terrível. Você acordou com uma dor terrível. Aí você ou toma um remédio ou faz uma oração. Aí você falou assim, eu vou fazer uma oração, não aguento nem levantar da cama para pegar esse remédio. Fiz uma oração e continuei deitado. Daqui a pouco eu levantei e a dor passou. E não tomei o remédio. E a dor passou tanto quanto eu tomasse o remédio. Por exemplo, tá? Então, esse aí é um prodígio oculto. Quem fez isso? A espiritualidade. Só que não tem testemunhos. Só você que sabe que isso aconteceu. Se quiser contar a sua experiência, a gente gostaria muito de ouvir, tá? Pode contar sim. Quando você foi socorrido através de um prodígio oculto. Tá bom? Duvido que a gente não passou por um desses. Por isso que aqui está falando que a misericórdia de Deus continua derramando por todos os cantos. A cura de nossos espíritos doentes, paralíticos, espíritos doentes e paralíticos. Doentes, revoltados, desequilibrados, paralíticos por medo, por ignorância, por orgulho, por vaidade, por esses defeitos que nós estamos falando aqui, ele impede o seu espírito de caminhar. Quantas vezes você foi chamado para caminhar, para progredir, para estudar, para avançar, e você disse não? Deu um monte de desculpa e disse não, porque você está paralítico. Quando você escuta aquele chamadinho lá no fundo da sua consciência, acho que eu vou estudar mais, acho que eu posso fazer mais na minha vida do que eu estou fazendo. Quando você escuta aquele chamado e diz assim, eu quero fazer algo melhor por mim e pelos meus irmãos na terra. Às vezes não vai dar pela sua família, porque às vezes santo de casa não faz milagre, então às vezes vai ajudar uma multidão lá fora, mas não ajuda nenhum dentro. Mas nem por isso deixe de ajudar. Faça a sua parte.
tá bom? Então, quando você receber esse chamado, aí você falou assim, na hora que veio aquele chamado na consciência, vem aquela lembrança de um monte de problema, um monte de situação, o medo tomou conta e você não acabou não fazendo nada. Ou a vaidade, será que vai ser bom? Será que vai dar certo? Não deu nada. O orgulho, será que vão aplaudir? Será que eu vou fazer correto? Será que eu não vou errar? E não deu nada. Enfim, quantas vezes? Então, nós nos tornamos, muitos de nós, paralíticos pelo medo, pelo orgulho, pela vaidade, pelo ego e uma série de coisas. Portanto, aí ele está dizendo assim, e mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Ou seja, aguçemos, continuando a ler, os ouvidos, guardando a palavra dos apóstolos aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente, sozinho, você com você mesmo, sobre os próprios pés. Levanta-te, ponha-te de pé, não é? Me dê a mão que eu te levanto, me espere que eu te ergo, aguarde um pouquinho que eu chego aí, levanta-te, faça a tua parte primeiro, ponha-te de pé, faça o que lhe compete e aguarda a parte de Deus. Deus não falha, diz que Deus é fiel. Quem não é fiel é nós conosco mesmo. Tá certo? É que nós, não acreditando em nós, não fazemos a nossa parte. Deus faz a dele, pela falta da nossa não dá certo. Então, imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, nos colocamos de pé, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertence. Essas asas de anjo que nós estamos esperando é que venha um anjo, um guia, um benfeitor e faça, nos levante, ou que nós somos tão bom, e a gente diz assim, gente, Guto, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca enganei ninguém, nunca trapacei, nunca falei mal de alguém. Então eu sou um anjo perdido nesse planeta, eu sou um injustiçado, e então eu penso que eu tenho uma asa, eu estou esperando essa asa me levantar, angelical. Alguns pensam até assim, não, depois que eu morrer, eu sou um anjo, eu vou voltar a voar. E aí eu não faço nada para melhorar nessa vida. Então, que não me pertence, tá? Como, Guto, eu posso ser ajudado? Levantando-te. Vou dar um exemplo aqui, porque nós demos tantos exemplos, né? Eu quero fazer caridade. Como eu vou ser ajudado para fazer caridade? Começando a fazer a caridade. Se você não começar a fazer a caridade, como é que alguém vai ajudar você a terminar a caridade? Porque no começo vai ter que ser com você mesmo. Não tem jeito. Você levanta no teu pé. Não é isso? Você fica em pé primeiro. O equilíbrio é teu. Os pés são teus. A perna é tua, o teu corpo é teu. Agora Deus vem e te intui. Mas se você não levanta, não adianta intuir. Você vai ficar até mais ansioso, porque deitado você vai ficar pensando, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, aí você vai adoecer mesmo. É a misericórdia de Deus de não te dar um monte de ideia naquilo que nem de pé você ficou. Essa coisa, a gente querer tudo perfeito, esse perfeccionismo improdutivo é terrível. Vamos ser imperfeitos produtivo? Quer dizer, comece alguma coisa e depois melhore com o tempo. Mesmo que não seja o melhor, alguém virá depois de você e vai melhorar, parabéns, mas você já começou. Alguém tem que abrir no facão a mata, o outro vem já com o trator, depois marcado pelo facão do outro, já vem até com o trator ali, o outro já vem com asfalto e já vai virar a rodovia aquilo ali, mas alguém começou no facão. É isso. Se você só quer começar vindo com asfalto, aí não dá, não vai, não caminha. Então esse versículo, quando você estiver precisando de algo, segue o apóstolo Paulo. Levanta-te direito sobre os teus pés.
aguarde, que Deus estará fazendo prodígios. Mas não é prodígio de milagre, por favor, entenda. Na doutrina espírita nós não acreditamos no milagre. Ele vai poder usar a sua boa vontade. Se você já teve boa vontade, coragem, determinação e atitude para se pôr de pé, sabendo racionalmente que não daria, ora, você já tem um merecimento, não tem? De começar a fazer alguma coisa com todo esse arranque, todas as virtudes que te arrancou do lugar, do parado. Porque muitos colecionam só possibilidades, medos para não fazer nada, para não sair do lugar. Tá bom? Então eu aguardo vocês. Obrigado, Lisete, por dar o seu testemunho. Eu aguardo os outros também a comentarem, mandar para nós. Não, eu também tive. Se não quiser falar, se quiser falar também pode falar. Ajuda a gente a perceber como o evangelho está certo.